em nome de Jesus. Estamos dentro das medidas, tá? Respeitando, porque temos que ter sabedoria e inteligência. A sabedoria edificou a casa. Aleluia. A paz do Senhor, vaso de Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor em mais uma live. Deixa Deus te usar. Eu tenho certeza que algo do Senhor vai sair aí. Amém. Fique em paz e fique à vontade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você que tem nos acompanhado durante os cultos semanais, dia de quarta e domingo, você tem sido muito importante em participar da nossa live, em compartilhar, em comentar a nossa live, em curtir. Que Deus abençoe a sua vida. Nós sabemos que é o meio que nós temos para abençoar a sua vida. São essas lives, né, que nós temos efetuado aqui na casa do Senhor para abençoar a vida de muitas pessoas. Nós sabemos que os dias são maus, mas nós temos o auxílio do Espírito de Deus, temos o auxílio da sua palavra, que é de grande importância neste momento. É um momento em que as pessoas não obtêm respostas para os seus problemas, um grande fator que desencadeou vários problemas, e as pessoas não têm segurança nos homens, nas palavras dos políticos, né? Nesse momento tão difícil, mas nós temos a palavra que traz conforto para a alma, nós temos a palavra que traz vida para os nossos corações, que traz esperança, e esse é o propósito de todas as igrejas que estão nesse exato momento fazendo live, que estão pregando o Evangelho para a sua vida por meio das redes sociais, tá bom? Vamos, neste momento, meditar na palavra. Quero deixar um abraço imenso para os nossos pastores, pastor Eliel e pastora Lene. Deixar também um abraço para minha esposa, que está me acompanhando, está nos assistindo. Deus abençoe a cada um que nos acompanha neste momento. Faça um pedido especial, compartilhe, enquanto eu estiver ministrando essa palavra, para que o maior número de pessoas sejam alcançadas, tá bom? Deixa eu pedir aqui o nosso amigo Ícaro, para que ele foque um pouco mais próximo para mim, tá bom? Por gentileza, dá aquela focada, isso. Isso, ficou ótimo daquela outra transmissão, deu uma focada mais próximo, isso. Eu sei que tem gente que vai ter dificuldade de estar olhando, mas nos ajude aí, irmão, tá bom? Irmãos, tem um texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde, neste início de noite. E para quem acompanha o nosso ministério, o Ministério da Pregação, por certo já nos ouviu ministrando essa palavra, por certo já nos escutou trazendo este sermão. E eu particularmente, eu tenho uma admiração muito grande por esse texto, por essa história, pela maneira em que Jesus, ele conduz a situação nessa história. Muito bacana, muito interessante, e eu tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração. O texto está no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. O capítulo é o capítulo 4 e o verso de número 35. Marcos capítulo 4 e o verso de número 35, tá bom? O texto nos diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram:
Rabi, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve-se e fez-se grande bonança. Então lhes disse: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam entre eles, ou diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedece, ou lhe obedecem? Amém? Esse é o texto que nós iremos trabalhar neste início de noite para abençoar a sua vida. É importante que eu venha falar aqui que é um texto muito conhecido. A maioria das pessoas que está nos assistindo, por certo, já foram ministrados acerca desse texto, já ouviram, já conhecem. Então não vai ter grandes dificuldades de compreensão desse texto que nós lemos. Para nós iniciarmos nessa noite a pregação, a dispensação da mensagem para a sua vida, é necessário que eu venha lançar um tema, e eu gostaria de lançar um tema bacana sobre este texto. O tema que eu escolhi, que Deus me deu nessa tarde, é conhecendo Jesus em meio às tempestades. O próprio texto ele vai trazer uma narrativa de um momento em que Jesus e seus discípulos estavam velejando, estavam no mar da Galileia, traduzido, falado, mencionado nos evangelhos como mar da Galileia. E de repente a história nos conta que houve-se um grande temporal de ventos, que arremetou-se água sobre o barco em que os discípulos de Jesus estavam. E a história vai nos contar que no meio deste vendaval, no meio desta confusão toda, os discípulos demonstraram a sua humanidade. O que, pastor? O seu medo. Demonstraram pânico em meio ao caos que foi instaurado dentro do barco. A princípio, entenda isso aqui. Este mar falado pelos autores de Marcos, Mateus, Lucas e João, na verdade é um lago muito extenso de água doce. Não é o mar como nós entendemos, compreendemos, Mediterrâneo, Índico, Pacífico, não. É um lago de grande extensão. Dizem que este lago ele chega a cerca de 22 quilômetros de comprimento, por 13 de largura. E ele está aproximadamente 213 metros abaixo do nível do mar. Este mar falado aqui, mas que na verdade é um lago, ele está na região da Galileia e a sua costa diante das suas costas estavam construídas, existiam algumas cidades em que Jesus e seus discípulos muitas das vezes foram ali com propósitos, com objetivos. Por exemplo, a cidade de Cafarnaum. Nós temos outro exemplo, Genezaré. A Decápole, que tinha ali a cidade de Gadara, que Jesus faz nesta missão, nesta travessia para libertar o jovem gadareno. E existia a cidade de Betsaida. Então é interessante falar isso aqui, porque o ministério de Jesus tem muita participação. O ministério de Jesus tem muito envolvimento com este lago, com este cenário que nós iremos trabalhar nesta tarde. É neste lago, na beira deste lago, que Jesus realizou inúmeros milagres. Multiplicação de pães, peixes.
Foi aqui que Pedro, certa feita, chegou até Jesus e falando: Senhor, se alguém pecar contra mim, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar 7 vezes? Aí Jesus para e disse: não, te digo não apenas 7, mas 70 vezes 7. Então este lago, este ambiente, este cenário, era um cenário de muito convívio de Jesus. E Jesus realizou sinais extraordinários ali. Jesus chama os seus discípulos ali. Jesus realiza milagres com constância neste lago. E no episódio que nós lemos aqui, vai nos notificar mais um dos milagres que Jesus realizou. Mas um dos milagres extraordinários que Jesus realizou. Entenda, Jesus veio de uma caminhada de itinerância muito grande. Jesus, ele sente necessidade de entrar no barco com seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que ele vai se referir: passemos para outra margem. Nós sabemos, lendo os versículos posteriores, nós entendemos que Jesus estava se referindo a Gadara, e Jesus convida os discípulos para entrar para fazer esta travessia. Então Jesus chama os 12, e eu gostaria de destacar dentro desses 12, mais ou menos 3, 4 discípulos que também tinham um convívio muito intenso com este lago, pois eles eram pescadores: Pedro, Tiago, João e André. Eles eram pescadores e eles conheciam muito bem este habitat, eles conheciam muito bem esta localidade. Inúmeras vezes Pedro, João, Tiago, André, eles foram ao mar. Eles foram no mar a pique, como se refere os pescadores. Eles foram pescar. Inúmeras vezes eu quero acreditar aqui que, por certo, eles enfrentaram grandes dificuldades. Eles enfrentaram cenários parecidos como estes. E Jesus convida eles. E a Bíblia diz que eles entram. E quando eles estão no meio do mar, no meio do lago, o que é que vai acontecer? O texto me diz que vem um grande temporal, ondas fortes, ventos fortes, tempestade. A gente entende o que? Raios, ventos, ondas. Isto começa a acontecer. E no ímpeto da situação, no ápice da situação, eu peguei 4 personagens aqui para destacar, não foi? Eu vou conjecturar aqui que quando o vento está soprando para lá e para cá, os meninos vão tentar contornar a situação, e eles vão se utilizar das habilidades que eles possuíam, que eles tinham, para contornar aquele fator, aquele problema. Então, no entendimento de um pescador, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Tirar água, ou levantar a vela, ou usar o remo. Eles vão tentar todas as suas habilidades. Só que é impressionante quando a Bíblia, ela denota desta maneira, faz com que a gente entenda desta maneira, que o vento superava as perspectivas, o vento superava as ações que eles tentavam. Isto aqui fala muito comigo, fala muito com todos nós, porque inúmeras vezes nós nos encontraremos em situações assim, em que o caos, as mazelas da vida, o vendaval, os ventos, as crises existenciais poderão superar as nossas ações, irão superar as nossas perspectivas de contornar o problema. E todas as vezes que nós nos encontrarmos dessa maneira, diante de um problema que não é solucionável pelas nossas forças, vai acontecer mais ou menos dois tipos de coisas: medo, frustração, impotência. Você vai se sentir impotente diante daquela situação. Você vai se sentir fraco diante daquilo. Você vai se sentir pequeno, minúsculo diante daquele problema. Eu estou pregando para pessoas que estão me ouvindo neste momento e que têm enfrentado inúmeras lutas,
inúmeras batalhas e tem se sentido impotente, pequeno. E eles vão tentando e vão tentando. Eu pego a imagem de Pedro aqui, vem na minha mente, Pedro tentando, contornando, dizendo: João, tira a água, Bartolomeu, levanta a vela. E eu percebo que quanto mais eles tentavam, mais eles se frustravam. E isso é na vida. Na vida, a vida às vezes ela nos proporciona isto. Situações que quanto mais nós tentamos, mais nós nos frustramos. Mas espera aí, pastor, o senhor veio pregar terror para a minha vida, já não basta tudo isso? Não, calma. Eu disse que o tema que eu lancei aqui é conhecendo Jesus em meio às tempestades. É muito importante conhecer Jesus. É muito importante, mas se existe lugares, ou lugar em que Jesus, Ele prepara para que nós possamos conhecê-lo, em lugares difíceis, de dificuldades, é no dia mau, é na dor, é no deserto, é no sofrimento. O relacionamento entre o homem e Deus, dentro do cenário bíblico, do contexto bíblico, você vai ver Deus se apresentando para o homem, ou evidenciando seus sinais para o homem, em lugares de crise, em lugares de lutas, de dificuldades. Foi aonde o homem aprendeu a conhecer a Deus, ver a Deus. Exemplo, o Egito e o deserto foi o lugar onde Deus mais se revelou no Velho Testamento. O que é que o Egito representa para Israel? Cativeiro. O que é que o deserto representa para Israel? Lugar de escassez. Mas lá Deus se revelava. Então entenda, quando eu percebo Jesus convidando os discípulos e dizendo: passamos para o outro lado, eu sei que o propósito é Gardara, eu sei que o propósito de chegar é no Gardareno, mas o propósito de Jesus, além de chegar em Gardara, era no meio do mar, era no meio da tempestade, entre ele e os discípulos. Era ali que Jesus iria se revelar para eles, para que eles viessem entender quem era o homem, quem era o ser que eles estavam seguindo. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Sabe por que você está sofrendo? Sabe por que a luta está grande? Sabe por que você está enfrentando esta crise, esta batalha? Jesus está te conduzindo a um conhecimento profundo da sua extraordinária obra. E é preciso que você compreenda isso de uma maneira inteligente. Como assim? Vamos para o texto. Enquanto os meninos estão lutando, Jesus dorme. E esse dormir de Jesus aqui fala muito comigo. Eu amava esse texto quando eu lia ele, quando eu via Jesus se levantando para dar um brado e acalmar a tempestade. Eu amava, principalmente quando eu estava na dor, no sofrimento. Mas eu passei a entender nas entrelinhas que além deste sinal extraordinário de Jesus, entre ele e o vento e o mar, existia algo extraordinário entre Jesus e os discípulos, que Jesus queria revelar e fazer. Antes do milagre acontecer, Jesus queria tratar com alguém. Antes que teu milagre venha, Jesus está dizendo: estou tratando com você. É eu e você e o mar, é eu e você e o vento, é eu e você e esse fator que tanto tem trazido dor para você. Escute, Jesus dorme. Enquanto Jesus dorme, a humanidade dos discípulos vão tentar contornar, porque é do ser humano. Quem aí talvez está desempregado, não sabe o que vai fazer para pagar as suas contas. A tua humanidade está dizendo, teu cérebro está dizendo: faça isso, produza isso, cria isso. Você vai criar alternativas. Eu estou pegando um exemplo para simplificar aqui. Quem aí talvez está me ouvindo e está passando por alguma dificuldade social, na família, você está sendo esquecido e de repente o teu cérebro te diz: faça isso, provoque a atenção das pessoas, e de repente tem gente que começa a postar frase no Facebook para ser notada, para ser observada, para ser vista. É um mecanismo teu. Aí entenda isso aqui.
Eles vão tentar de todas as formas, mas o que acontece? Eles se frustram. Eles se frustraram. E eu disse que desencadeia o quê? Medo, frustração, sentimento de impotência, sentimento de poxa, eu sou pequeno diante dessa situação. Isso é lindo. Isso é lindo. Por quê? Por que é lindo, pastor? Porque é propósito de Deus nos fazer sentir isto. Quantas vezes eu me senti assim? Quantas vezes eu olhei e disse, eu sou pequeno demais para lutar essa guerra. Eu sou fraco demais para lutar essa guerra. É um sentimento que nos corrói, que nos consome. E de repente vem uns complexos de inferioridade que vai tomando conta. Nos sentimos fracos diante de outras pessoas, menores que outras pessoas. Enquanto isso, tudo está acontecendo com os discípulos. Jesus está dormindo. E eu te disse que fala muito comigo, fala muito com todos nós. Por quê? Porque o dormir de Jesus aqui não é que Jesus não sabe, não conhece, não entende, não compreende, não está vendo. O dormir de Jesus aqui é para que venha provocar nos discípulos outra atitude. Qual é a outra atitude? Deixa o remo de lado, deixa a vela de lado, deixa a água no barco. Que é isso, pastor? Por quê? Vamos para o texto. Porque enquanto o pau está quebrando, os meninos estão tentando contornar, Jesus dorme. Eles percebem. E deixa eu te falar que o barco que Jesus dorme não é o iate do Neymar não, viu? O barco que Jesus dorme não é o iate de qualquer jogador de futebol que tem compartimentos, que tem frigobar, que tem cama quentinha, não. Era aberto. Era aberto. Tinha uma almofada que o texto Marcos me diz que Jesus colocou a sua cabeça e dormia. Aí eu te pergunto, o vento soprando gritaria dentro do barco e Jesus dorme? Eu diria que é quase que impossível dormir. Mas Jesus dorme. Em outras palavras, Jesus está dizendo, descansa. Enquanto o mundo está acabando, o pau está quebrando aí, tem gente desesperada. Jesus estava dizendo para os discípulos, eu estou tratando vocês, estou trazendo em vocês um espírito de mansidão, de paz. Em meio à crise, em meio aos vendavais, eu estou introduzindo em vocês paz. Outra feita ele disse para os discípulos, porque a paz que eu vos dou, o mundo não tem poder de dar. E isso aqui é um ponto de equilíbrio. Nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo consegue criar esta habilidade. Que habilidade? Paz. O inferno está se levantando, o vento está soprando, e tu vai ver a irmã Maria, calma. O barco parece que vai afundar, e tu está vendo o irmão João, calmo. Parece que vai afundar tudo, o vento vai virar o barco, mas você está vendo o irmão Zé, aleluia, em espírito de oração. Sabe o que é isso? É confiar em quem está no barco com você. É confiar em quem te disse lá atrás, passamos. Porque a palavra passamos remete promessa. E quem tem promessa de Deus segura na promessa. Jesus está com você nessa promessa. Fechou contigo no início, está com você até o final. Você precisa entender isso. Por isso ele dorme. Escolarizando, instruindo, lapidando, introduzindo nos meninos algo novo. Por quê? Eles eram inconstantes. Os meninos eram inconstantes. Vocês vão perceber que ora eles acreditavam, ora eles não acreditavam. Ora eles eram julgadores. Então Jesus precisava introduzir isso aqui, para finalizar que o horário está curto. Jesus introduziu isso aqui neles. E de repente eles vão despertar Jesus. E eu percebo Jesus despertando. E quando Jesus desperta, eu vejo Jesus despertando, não foi com bom humor.
Jesus nos despertou com alegria. A gente tem que ler o texto e encarar ele uma mente no campo das ideias. Aqui você tem que entender como foi que Jesus acordou. Tem gente que olha para Jesus despertando e sendo um herói ali, dizendo: calma, eu vou resolver o problema aqui. Tem gente que lê esse texto e acha que Jesus: calma, meus filhinhos, eu estou aqui, vou resolver, vou acalmar esse vídeo. Não, não foi assim não. Jesus desperta irado. Jesus levantou nervoso. Jesus não gostou de se acordar. É claro que a aplicação Deus dá a cada um. O Espírito Santo de Deus dá a cada um a aplicação. Eu amava pregar dizendo: desperta Jesus. Eu amava clamar, pregar dizendo: levanta Jesus, faça com os discípulos. Mas quando eu percebo a reação de Jesus, eu percebo que ele não levantou muito bem. Por quê? Ele vai dar duas repreensões. Primeiro o vento e o mar. Vento, aquieta-te. Mar, para-te. E olhou para os discípulos. Quando o mar está começando a ouvir Jesus e parar, ele olha para os discípulos e diz: porque sois tão tímidos, homens de pouca fé. Jesus repreendeu os discípulos no tocante à sua fé. Eu disse que o tema é conhecendo Jesus em meio às tempestades. Eles precisavam conhecer quem era esse ser que eles seguiam. Aí Jesus vai dizer assim: homens de pouca fé. Quando eles ouviram isto, eles ficaram sem reações. E eu vou ver um olhando para o outro, porque agora já a tempestade não existe mais, o vento não existe mais, e eles vão olhar um para o outro e vão ficar sem palavras. Por quê? Jesus repreendeu eles. E um dia eu lendo esse texto falei: Senhor, se eu estivesse no barco com os meninos sendo repreendido pelo Senhor, não ia gostar não. Eu falei: por quê? Porque os meninos trabalharam, os meninos lutaram, tentaram contornar o problema. Os meninos tentaram de todas as formas, missionário Jones, contornar a macela da vida, o fator que estava trazendo medo para eles. Aí Jesus falou assim: mas entenda por que eu repreendi. Porque enquanto eu dormia, eu não queria ver Pedro usando vela, baixando vela, levantando vela, tirando água. Eu não queria ver gritaria. Enquanto eu dormia, eu queria ver Pedro dando a mão para João, João para André, André para Filipe, e dizendo: vento, mar, cala-te. O mestre está dormindo e ele nos fez uma promessa que o outro lado nos espera. Jesus falou isso comigo, que enquanto ele dormia, a ação dos discípulos tinha que ser outra. Talvez no silêncio de Deus para a sua vida, é necessário que você mude o teu comportamento. É necessário que você mude a tua maneira de enxergar a luta, a maneira que você enxerga a provação, a maneira que você enxerga o caos. É necessário que você mude. E quando eles viram agora, eles disseram: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Calma aí, quem está falando aqui? Os meninos, os discípulos. Se fosse Cazuza que morreu e fumou maconha jogando para o céu, dizendo: essa é para tu, Deus, dizendo: mas quem é esse? Eu até entenderia. Se fosse qualquer um ateu cético, gnóstico, dizendo: mas quem é esse? Eu até entenderia. Mas aqui são 12 que andaram com Jesus, conviviam com Jesus, via sinais de Jesus. Por isso que eu disse, o tema é conhecer Jesus. A palavra conhecer que é muito profundo. E às vezes a gente pensa que eu conheço, a gente cria um relacionamento rápido com as pessoas e a gente dá uma confiabilidade àquelas pessoas que a gente conhece, de repente na igreja, ali na paz do Senhor, no louvor, e a gente acha que conhece. Isto não é conhecer. Há um texto que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus é muito profundo. Aonde foi que já conheceu a Deus? Que ele revela. Capítulo 42, versículo 7. Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu te vejo, te compreendo, te contemplo. Sabe o que é isso? Depois do processo. E diga-se de passagem, viu? Jó era íntegro, reto, se desviava do mal. E ele está dizendo: eu só te conhecia de ouvir falar naquela época que o Senhor leu o meu currículo para o diabo.
ali eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te contemplo, eu te vejo. Então aqui, Jesus está mostrando para os discípulos: me conheça, conheça a maneira que eu ajo, conheça a maneira que eu faço, conheça a maneira que eu trabalho. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua história. Se deixar vir a vigília, mas a gente tem aqui uma regrinha que foi imposta sobre todos os departamentos, todas as comércio, igreja, todos os segmentos, que tem que parar às 17, uma tolerância de uma horazinha aí, e a gente vai terminar finalizando, orando. Missionário Jones, vem aqui em nome de Jesus, vem aqui, meu santo, ajuda aqui o pastor, que Deus abençoe. De repente, semana que vem a gente, ou em outra oportunidade, a gente pega a outra parte do continuamento desse sermão para abençoar a sua vida, viu? Deus abençoe sua vida poderosamente. Tu vai ficar agora bem de pertinho da câmera, que nem eu, né? Você foge, né? Glórias Deus a Deus. abençoe, queridos. Forte abraço. Que Deus continue abençoando a tua vida, pastor. E abençoando a tua vida também que está em casa, amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Estamos aqui, Senhor, alegres, porque a tua alegria é a nossa força, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido de pé, não por mérito nosso, mas pela tua infinita misericórdia. Continue sustentando a cada vida que está em casa, assistindo essa live, outros que irão assistir ainda. Que o teu Espírito Santo toque a cada coração e que possamos bendizer o teu nome com toda a nossa forma de viver, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Aleluia.